Olá, meus alunos do primeiro ano de ensino médio. Hoje a nossa aula de sociologia será a continuação do assunto que a gente viu na aula passada, que foi a questão do início da sociologia no Brasil. Certo? A gente viu que a sociologia surge no Brasil, ela teve início nos anos 30, década de 30, com a sociologia mais investigativa, com a questão não só dos jornalistas buscando os fatos, e depois com o processo de formação científica do Brasil, das universidades, a gente vai ter formação de sociólogos, antropólogos, economistas, estudando não só a sociedade, o impacto que a economia tem na sociedade, todo um contexto da sociedade brasileira até hoje, em pleno século XX. Então, dando continuação, hoje a gente vai ver dois sociólogos. A gente vai ver a questão de Sérgio Buarque de Holanda. Ele nasceu em São Paulo. Ele é um sociólogo socioeconômico do Brasil, também um historiador. Trouxe uma grande contribuição para a história do Brasil, para a formação acadêmica e intelectual. Ele participou da Semana de Arte Moderna de 1922, tanto com Oswald de Andrade, Mário de Andrade, escrevendo. Ele era um intelectual importante, não só participou escrevendo em jornais, dirigindo em jornais, viajou pelo mundo, estudando, buscando esse conhecimento e ampliando sua visão de mundo. Então, com essa experiência que ele tem, não só de vida acadêmica, foi professor universitário, ele vai não só desenvolver suas pesquisas em cima da sociedade. Daí a gente tem um dos mais conhecidos livros dele, que são várias obras que ele tem, tá? Ele não escreveu só um livro, mas são várias obras em relação à sociedade, à história do Brasil. Então, por exemplo, eu que sou formada de história, li muito sobre muitas obras de Sérgio Buarque de Holanda. Então, quando a gente fala o livro Raízes do Brasil, ele vai tentar desenvolver desde a chegada dos portugueses do Brasil, de como foi esse encontro, de como é o cidadão brasileiro, de como é esse indivíduo. Daí ele criou a questão do homem cordial. Como assim cordial? Cordial é aquele que recebe bem as pessoas, a pessoa que sabe acolher muito bem aqueles que estão chegando. Então, o povo brasileiro acabou sendo caracterizado nesse sentido de ser cordial, de saber receber, de saber ter essa identificação, essa aproximação com os outros, com as outras pessoas que vieram para cá, que vêm visitar. Então a gente tem essa ideia desse homem cordial. E com isso vem a questão de que esse homem cordial acaba sendo muito passivo, e isso vai acabar influenciando essa dominação dos portugueses quando chegar aqui por ser muito cordial, não só dos portugueses, de outras nações que aqui vieram e acabam sendo dominados e explorados. Daí também, por de ser cordial, de ser mais afetivo, próximo dos outros, ele acaba confundindo entre a questão particular, em relação ao particular seu, e em relação ao Estado. Ele coloca assim, a dificuldade que o brasileiro tem em diferenciar a esfera pública e a esfera privada deve-se inicialmente à mentalidade patrimonial das nossas instituições governamentais. Entretanto, sabe-se que a família e o Estado são duas instituições autônomas e uma não é segmento da outra, e que significa dizer que o Estado não é continuação da família. E o que acontece com esse homem cordial? Ele acaba misturando isso, achando que o Estado é a extensão da sua família. Ou melhor, o Estado faz ele acreditar que a família, o Estado vai ser essa extensão da família dele. Então, isso vai ser elemento para quê? Para o Estado controlar esse homem cordial, certo? E isso ele não consegue diferenciar. Quando ele fala de ser instituições autônomas, quer dizer o quê? Separadas, cada uma tem o seu segmento, o seu pensamento, e elas não podem se misturar. Estado, Estado, família, família. Então ele tem essa dificuldade de não só de ter esse pensamento, mas através dos movimentos revolucionários que a gente teve, de mudança de visão, esse homem vai adquirindo esse conhecimento, esse homem vai adquirindo essa consciência dos seus direitos. Dando continuação.
Continuando. Então, a gente vai ter agora a questão de Gilberto Freire. Gilberto Freire, pernambucano, antropólogo, estudou nos Estados Unidos, estudou em outras universidades também, fora do Brasil. Ele vai trazer uma grande importância, não só para a antropologia do Brasil, mas para os seus estudos científicos em relação à sociedade brasileira, sobre a história do povo brasileiro, não só nesse período colonial, no período contemporâneo, a sua época também vai ser da década de 30, 1930. Então, a gente tem como exemplo a Fundação Gilberto Freire, não só onde você encontra arquivos, documentos das suas obras, mas de outras pesquisas e documentos em relação à história de Pernambuco. Então, dando continuação, um dos seus principais livros é Casa Grande Senzala, pelo próprio nome já diz. Ele vai resgatar essa história do Brasil que naquela época não era bem vista, não era contada, relatada. Então ele vai contar como era essa casa grande e como é essa relação da senzala e esse impacto que vai ter dessas culturas. Que ele fala que o Brasil é uma cultura de miscigenação racial. E nessa miscigenação racial, a gente vai ter um embate entre essas diversidades culturais e de raça, como ele coloca. Um dos trechos do seu livro ele coloca assim: os portugueses, além menos ardentes, ortodoxos do que os espanhóis, menos estritos do que os ingleses nos preconceitos de cor e na moral cristã. Vieram para a América com a população mais rasteira do continente. Uma cultura verde, incipiente, sem desenvolvimento nem resistência das grandes semi-civilizações americanas, com os incas e os astecas. Então ele coloca que com os portugueses eles vieram para cá, mas eles não eram como os ingleses, tão poderosos ingleses naquela época, nem como os espanhóis. Eles vieram para cá com que eles tinham a população mais rasteira para colonizar. E chegaram aqui. E com isso, ele vai trazer essa questão dos elementos que vai compor essa democracia racial do Brasil e que esse pensamento primordial vai ter essa imposição dos portugueses. Que tipo de imposição? Imposição da sua cultura, da sua religião, do seu idioma para esse povo. E continuando, ele fala em relação a isso que é evidente nas décadas posteriores de lançamento de obras, não faltaram críticas intelectuais aos brasileiros e às suas obras, especialmente aqueles que alinham ao pensamento marxista, mas também ele vai fazer crítica a esses sociólogos antigos que não faziam esse desenvolvimento de pensamento mais crítico, um olhar na sociedade que vai falar realmente de todo o povo brasileiro. Então, ele fala que não só dos traços da sociedade, que vai trazer desse embate da escravidão, dessa relação de exploração e de como ela se realizou e como isso vai afetar diretamente a formação do povo brasileiro, da questão do preconceito racial, da questão das diferenças de classes que vai surgir e dessa exploração que a Casa Grande vai fazer na senzala. Eu vou concluindo por aqui. Nas próximas aulas a gente vai continuando vendo alguns outros sociólogos. A gente viu que esses dois aqui está muito ligado à história do Brasil, principalmente no período colonial, da chegada dos portugueses, da influência dessa colonização, não só dos portugueses, dos povos europeus que vieram para cá e aqui dominaram o nosso, aqui no continente, que influenciaram e puseram sua cultura, muitas vezes até mesmo perseguindo os nativos, os índios, explorando a mão de obra escrava africana, e isso traz um impacto na sociedade. Então você percebe que eles fazem uma análise desse processo histórico de dominação e controle do Brasil no período colonial e trazendo realmente de como era essa realidade, trazendo um ponto de vista, não de relatar aquele acontecimento, mas de trazer um ponto de vista sociológico daqueles fatos. Eu vou concluindo por aqui. Qualquer dúvida em relação ao conteúdo, vocês podem me enviar mensagem para ter essas dúvidas e até a próxima aula.